Olá, mais um Conexão Regional da TV Câmara de Campinas no ar. E hoje a gente vai respirar um pouquinho de teatro aqui, na companhia da Cíntia Margaret e da Érica Cunha, que são organizadoras, fazem parte do núcleo organizador da 11ª edição do Feverestival. Primeiro gostaria de agradecer a presença de vocês e eu gostaria que vocês falassem um pouquinho como que surgiu o Feverestival lá atrás até chegar nessa 11ª edição. O Feverestival surgiu em 2003, né? Foi o primeiro ano que ele teve esse formato e ele surgiu, a gente fala que é um festival que surgiu da demanda de tantos artistas que queriam se apresentar e ver as obras de outros parceiros e amigos. Por quê? Porque nessa época, fevereiro, é uma época em que diversos grupos de Barão Geraldo, do distrito de Campinas, ministram cursos. Então, o Lume Teatro, que ministra há 16 anos, sempre teve essa tradição de trazer muitos grupos para cá, muitos artistas de diversos locais do Brasil, do mundo, e que também tinham seus trabalhos e que queriam ver o trabalho também produzido aqui. E aí outros grupos parceiros também começaram a ministrar cursos, então Barracão Teatro, Matula, Boa Companhia. E esse encontro, esse movimento que o distrito, que Barão Geraldo tinha nessa época de fevereiro, instigou a todos a ter um festival, um espaço onde pudesse ter também espetáculos e a discussão do que estava sendo produzido. Então ele surgiu muito na garra, pela união de artistas mesmo, desse local, nesse polo cultural que é Barão, e ele foi se mantendo até que depois, em 2005, mais ou menos, a gente instituiu um núcleo organizador. E aí a gente foi fazendo parcerias, há muitos anos o Sesc foi o grande co-realizador, parceiro, mas foi muitos anos de guerrilha, de luta para ele continuar. Em 2012, 2013, ele sentiu uma crise cultural que estava acontecendo na cidade, a gente não conseguiu realizá-lo, foi um período de muitos teatros fechados, um período de muitas dificuldades. Então a gente teve que dar uma pausa e retomamos em 2014 com força total, para que ele pudesse ser visto e pudesse conquistar novas parcerias, novos formatos de acontecer. E foi o que a gente conseguiu para 2015, que é o primeiro ano que está com edital, com PROAC e com FIC. E o que tem nesse ano? O que tem de diferente dessa 11ª edição lá para a primeira, para quando vocês fizeram? Tem uma expansão enorme, a começar, né, territorialmente, que o festival começou muito nesse encontro localizado, num polo, né, em Barão Geraldo. Há uma expansão, se você olha do primeiro para agora, o 11º, hoje já invadindo a cidade em 11 pontos acontecendo, a concha acústica, locais em que ele vai realizar, e há toda a visibilidade que ele conquistou, e a equipe foi só expandindo mesmo. A gente fala que esse é o ano que a gente está celebrando a continuidade do festival, né, que ele continue, e que por ele estar ainda em continuidade. Esse ano são 16 espetáculos teatrais, 3 espetáculos internacionais, 3 eventos especiais, espetáculos universitários, oficinas, contação de história. E esse é o primeiro ano que vocês têm um apoio real financeiro. Como que foi de 2014 para trás? Como que vocês conseguiam fazer acontecer? Tinham outro tipo de apoiador? Não eram tão significativos financeiramente, mas os grandes apoiadores eram os artistas. Ele só acontecia, e ainda tem muito esse caráter, pela articulação e desejo dos artistas estarem. Então, ao longo de todos os anos, o grande parceiro mesmo foi a classe artística, que muitas vezes se apresentou com cachês simbólicos, que teve junto com 100 cachês. Que teve junto conosco 100 grandes retornos financeiros, mas em apoio e em manifestação também para que o festival continuasse. Aquela coisa, dorme um na casa de fulano. Sempre, hospedagem solidária. Era. Sempre foi hospedagem solidária para o festival acontecer, e ele ainda tem um misto, assim, ainda tem um pouquinho dessa característica, porque senão não tem ainda, né, tem lacunas, apesar de ter alguns respaldos financeiros esse ano e ter tido PROAC, ainda tem lacunas que é difícil de cobrir. E de fora, o que vem de fora? Esse ano a gente teve
duas etapas, na verdade, para a constituição dessa programação. Primeira etapa que foi a construção de uma temática do espetáculo, que daí veio a ideia dos cenários compartilhados, e a partir dessa ideia a gente começou a pensar espetáculos que teriam visibilidade e ao mesmo tempo visibilidade e que compartilhassem com essa ideia de cenários compartilhados, que era um pouco tanto geograficamente invadir a cidade, como em pensamentos teatrais e o entre linguagem, circo, teatro, dança. E teve um segundo momento que foi de curadoria, que essa curadoria daí contou com Joyce Lima, com Vinícius Torres e com Camilo Scandolara, fazendo a seleção. Dentro da quantidade imensa de inscritos que a gente teve, que foram 245, um deles era um espetáculo da Itália, que daí é um dos nossos destaques, que é a Lady Macbeth também, que é da Sabine Witz, do Via Rossi Teatro. Então, e veio daí também com uma outra curadoria que se constituiu, que aliás é uma novidade no festival esse ano, que são as contações de história e noite de contos. Veio Tom Mani, que é das tradições de griot, com um espetáculo que está estreando, inclusive, ele é da Burkina Faso, que é o Rainhas da África. E uma outra estreia, que é Pupik, que é Lume Teatro, e junto com Yael Caravan, Inglaterra e Israel. E a gente tem nas cenas curtas também a Maria Celeste, que é argentina, e alguns parceiros que vão estar em cabaré, com algumas participações, que são uruguaios, então tem um E tem encontro... o André Cima, que é austríaco, que está fazendo parte também. Internacionais, eu acho que são esses. E como que se dá... Porque antes da gente começar o programa, vocês estavam falando que terminou, é mais ou menos igual a escola de samba. Terminou, acabou fevereiro, vocês já começam a pensar no ano que vem. Isso. Como que foi? Em que momento que vocês conseguiram o PROAC? Vocês tentaram em outros anos anteriores? Sim, muito. A gente foca o primeiro semestre, né, assim que acaba um festival, e logo março, abril, a gente está fechando em março uma edição e começando a escrever e preparar a próxima. Então, neste ano que passou, 2014, foi todo o primeiro semestre de discussões e formatações de projetos, estudo de temática. Então, a gente teve todo um período aí de escrever e ao mesmo tempo, a gente prepara para editais, então prepara para a PROAC, para a FIC, para a Caixa Cultural, para outros tantos que poderiam ainda algum dia nos selecionar, e ao mesmo tempo a gente prepara para apresentar para parceiros, para articular também empresas. Então, este ano também a gente convida empresas, convida todos a estar junto durante o festival, conhecer, para que a gente possa ter um diálogo aí ainda no primeiro semestre desse ano, para quem sabe estar junto em 2016. Então, o PROAC veio neste momento, assim. O Fevereiro Estival ainda não faz parte de um calendário oficial da cidade, né? Tá fazendo cada vez mais, né? Ele tá... Aos poucos entrando. Até por uma construção própria de vocês. Vão ter oficinas além dos espetáculos? Sim. Tem oficinas, tem 4 oficinas esse ano. Sempre ele teve esse caráter de espetáculos e formação. Então, na troca sempre vem... Os oficineiros são diretores, atores que estão com peças no festival. Então, o público consegue tanto ver o resultado, o espetáculo, como participar de uma formação e qual é a preparação desses atores, desses diretores. Então, são 4 oficinas que tiveram as vagas esgotadas no primeiro dia que abriu as inscrições. E as oficinas, elas têm caráteres diferenciados também. Então, a gente vai ter Georgette Fadel com uma oficina chamada Microdireções, voltada para diretores teatrais, e ela está com um espetáculo que foi selecionado, que é o Mundo Mudo. Ela dirigiu, né? Ela dirigiu esse espetáculo. Aí tem a Sabine Witz, que vai dar uma oficina de voz, um trabalho muito bom, que ela já carrega há 20 anos de voz, então ela está vindo com esse. O Ricardo Rodrigues, do Solas de Vento de São Paulo, que está vindo com um trabalho que chama Dramaturgia Corporal, que mescla circo e teatro. E a gente tem a Ana Clara Amaral com dança e mimeses, dança e teatro. Então, também essa ideia de compartilhar áreas veio também nas oficinas. De trabalhar a direção teatral, a voz, o circo e a dança. De mesclar áreas também do saber, da arte da cena, junto com... Fica muito claro que, pela rapidez que essas oficinas foram preenchidas, que a população, não só aquela que vive o universo do teatro, mas a pessoa que quer viver um pouco, quer ter um pouco mais
de arte na vida dela, existe uma procura grande. Existe. Isso é um fato. E por que não é, na opinião de você? E por que, se existe um interesse do público, se existe um interesse do artista, por que a arte não acontece no Brasil, não diria bem vista, assim, mas não é valorizada, tanto da parte das autoridades, de uma parte razoável da sociedade, na opinião de vocês? Pode Vai lá. começar. Que essa é uma pergunta constante, né? É um e questionamento é uma pergunta difícil de constante. ser respondida. É. Para mim é muito difícil. Porque é muito... nos questiona também este lugar, porque você vê o quanto a arte pode atingir, o quanto isso pode trazer também Quanto para ela cada um, inclui, né? e o quanto isso inclui, e o quanto isso é transformador também no olhar das pessoas para o dia a dia, no olhar, e o quanto é marginal, o quanto muitas vezes não é o ponto mais valorizado, né? E um pouco tá também pelo condicionamento, eu acho, do ritmo cotidiano, como as pessoas também foram, né, se conectando com outras e dando menos importância para algumas relações. E a arte, principalmente o teatro, é muito essa relação, essa aproximação do público e ator, o hoje, o agora. Então, acho que teve uma longa trajetória e que fica sempre com altos e baixos. Então, se você for olhar, né, micro, se você for olhar a cada região, a cada cidade, isso também tem períodos de alta e baixa, de maior, né? Então, até em Campinas, a gente está num período de um pouco mais de aproximação, da arte está sendo um pouco mais destacada. Mas a gente sabe que é uma montanha-russa, assim. Então, é mesmo uma conquista, os períodos em que você consegue fortalecer, e você vê que para muitas pessoas isso é novo. Não tem o hábito. E o feedback que é para essas pessoas que é novo é muito legal, assim, Sim. porque aquele primeiro contato, quem não teve oportunidade de ver uma peça de teatro ou de assistir um espetáculo, ver uma apresentação de rua, é extremamente positivo. Sim, né? é um pouco nesse lugar que o Festival tenta ocupar, de não estar só na sala convencional, em que, né, o público está ali, sentado, protegido, o ator está ali no palco, mas também no romper essas fronteiras e de estar na rua. Então, desde a primeira edição do festival, por menor que ele fosse, ele sempre uniu espetáculo de rua, espetáculo infantil, espetáculo adulto, né, em sala, e oficinas, também como uma forma dessa sementinha foi crescendo e aflorando em tantas outras pessoas, assim. E eu acho que a rua traz, né, esse impacto, esse encontro. E eu acho que é um dos objetivos do festival, e esse ano, como existe um apoio de um edital público também, desse retorno, essa ideia de ir para outros lugares, o cenário compartilhado, ele vem um pouco, não só da gente expandir geograficamente, mas também em lugares que talvez não houvesse possibilidade se a gente não tivesse tanto esse apoio quanto o desejo de ir a diversos lugares. Então, a gente está trabalhando, é o primeiro ano que o festival tem uma parceria com a Secretaria de Acessibilidade. Então, a gente tem 3 espetáculos que vão ter acessibilidade em Libras e em audiodescrição. Além disso, a gente está levando um espetáculo lá no Vida Nova, está levando contação de história no Boldrini. Também é um dos nossos objetivos, fazer essa contaminação de lugares e formas de ver o teatro, né? Porque falar da arte é muito amplo, né? Pra gente dizer, nossa, porque eu posso falar de coisas incríveis que Campinas tem. Campinas tem tradição artística linda, tem o jongo que está aí, tem o samba do estado de São Paulo, que, né, a gente fala muito do samba carioca, mas também está aqui. Então, a arte é uma palavra muito ampla. É até perigoso, né? Porque a gente tem artistas incríveis na cidade de Campinas, que não fazem parte dessa formação acadêmica, teatral, mas que estão aqui contaminando essa cidade com milhões de coisas, de possibilidades, enfim. Aí, um pouco, o que o festival esse ano está tentando muito é nesse outro lugar que é possível também a gente levar o teatro a esses outros universos. E quais são esses outros lugares? Além da invasão que está ocupando diversos pontos da cidade, hoje, né? Pontos, terminais de ônibus, né? Aeroporto, rodoviária. A gente tem o Vida Nova, é a primeira vez que a gente está fazendo uma ação no Vida Nova. É a primeira vez que a gente vai ter infantil no Teatro Maria Monteiro, no Padre Anchieta. O festival nunca tinha se apresentado lá. Não quer dizer que o espaço não tenha. É o espaço onde o festival está indo pela primeira vez. Vida Nova, a Vila Teatro Padre Maria Anchieta, Terminal Ouro Verde, que a gente está com apresentações lá. Todas as praças do centro, então vai ter apresentações no Lago do Rosário, na Praça do Carmo,
no Lago da Catedral. Então tem esse também, chegar até o público, né? Chegar até o povo. De repente... Aí vai ter uma contação de história no Boldrini, que também é uma novidade esse ano. E um infantil na Praça da Paz, que a gente também nunca tinha feito. Então a gente está convidando as escolas da Unicamp para participarem, para assistirem. Então a pessoa pode estar passando pelo centro, indo ao mercado municipal, ou passando pelo terminal e dar de cara com o espetáculo. Sim. Tá, a gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta falando mais um pouco sobre a 11ª edição do Feverestival. Até daqui a pouco.